Imagine ser exaltado por uma nação inteira em um dia e caçado como inimigo no dia seguinte. Pense no que é derrotar um gigante com uma única pedra, apenas para descobrir que o maior inimigo ainda estava por vir. E ele não era filisteu, mas um rei que deveria te proteger. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde revelamos passo a passo como as Escrituras Sagradas não são apenas histórias do passado, mas verdades vivas que moldam o presente e o futuro. No capítulo anterior, vimos o improvável Davi, ainda um adolescente pastor de ovelhas, derrubar o temido Golias com fé e coragem, sem espada, sem armadura, mas com o nome do Senhor dos Exércitos em seus lábios. Agora, a história toma um rumo inesperado. A vitória transforma-se em perseguição. O herói de ontem se torna o fugitivo de hoje. Prepare-se para entrar em um dos capítulos mais intensos e emocionantes da vida de Davi. A fuga do escolhido e o ódio do rejeitado. Após a impressionante vitória contra Golias, Davi é rapidamente reconhecido como o novo grande nome de Israel. O povo celebra com júbilo, as cidades ecoam com danças e cânticos. Entre os louvores, uma canção começa a se repetir em cada vila, em cada casa, em cada praça. Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Essas palavras, que para o povo eram motivo de festa, tornaram-se espinhos no coração do rei. Saul, que já enfrentava um processo de decadência espiritual, não suportou o brilho daquele que agora era visto como o libertador de Israel. A inveja, inicialmente silenciosa, transformou-se em tormento. O coração do rei começou a ser consumido por algo mais perigoso que qualquer exército inimigo: o ciúme. O texto bíblico nos mostra que, a partir desse momento, Saul passou a observar Davi com desconfiança. O jovem passou a ser vigiado, controlado e testado em missões perigosas. O rei queria, secretamente, ver Davi fracassar. Mas para sua frustração, o Senhor era com Davi. Cada batalha vencia, cada missão cumpria com honra. Isso apenas intensificava a fúria de Saul, que via seu trono cada vez mais ameaçado, não por rebelião, mas por um favor divino que ele já havia perdido. Davi, porém, não buscava o trono, ele apenas queria servir. Mas o problema é que a presença de Deus em sua vida o tornava um espelho que refletia o que Saul havia perdido: a unção. A tensão explode em dois momentos marcantes dentro do palácio. Em ambas as ocasiões, enquanto Davi tocava sua harpa para aliviar o espírito perturbado de Saul, o rei, tomado por um surto de raiva e paranoia, pega sua lança e tenta matá-lo. Davi desvia, escapando por pouco. Aquela casa, que deveria ser um lugar de honra, torna-se agora uma armadilha mortal. O ambiente que antes abrigava celebração, agora pulsa com desejo de sangue. Já imaginou servir com fidelidade a alguém que secretamente deseja sua morte? Já viveu a angústia de ser atacado por fazer o certo, por obedecer a Deus? Quantos de nós já não passamos por situações em que nossa luz incomodou quem estava nas sombras? Em meio a esse ambiente de perigo, surge uma inesperada aliada: Mical, filha do próprio Saul, esposa de Davi. Ao perceber que seu pai planejava matar seu marido durante a noite, ela prepara uma fuga corajosa, engana os guardas, simula a presença de Davi na cama e o ajuda a escapar pela janela. A fuga de Davi não é apenas física, é também simbólica. Ele está sendo expulso do sistema, rejeitado pelo palácio, arrancado do conforto e jogado no caos. Aquele que havia enfrentado um gigante com bravura, agora precisa fugir de um rei enlouquecido. Essa transição abrupta nos ensina algo profundo. Às vezes, a unção atrai oposição. Ser aprovado por Deus, muitas vezes, significa ser rejeitado pelos homens. E você, já sentiu que sua fidelidade te levou ao deserto em vez do trono? Já experimentou ser perseguido não por erros, mas por fazer exatamente o que Deus mandou? Davi foge.
Não por covardia, mas por discernimento. Ele entende que não é hora de lutar contra Saul. Não há honra em levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando ele age como inimigo. A decisão de Davi de não revidar é uma lição poderosa sobre caráter. No mundo atual, onde muitos clamam por justiça imediata e vingança rápida, Davi nos mostra que há força na espera, coragem no silêncio e honra na renúncia. Mesmo ungido, Davi precisará aprender que o caminho até o trono passa pelo vale da humilhação. E é nesse vale que Deus começa a forjar, não um guerreiro, mas um rei segundo o seu coração. Enquanto Saul desmorona sob o peso da inveja, Davi é moldado pela dor da fuga. A perseguição começa, mas o plano de Deus não falhará. E a jornada de Davi apenas começou. Davi escapa pela janela, deixando para trás o conforto do palácio, a esposa que amava e o título de herói de Israel. O que vem a seguir é o início de uma das jornadas mais intensas e espiritualmente ricas da história bíblica. A caminhada de um homem ungido, mas perseguido, escolhido, mas forjado na dor. Seu primeiro refúgio é Ramá, onde se encontra com o profeta Samuel. Ali, em Naiote, pela última vez, Davi sente um pouco de segurança. E ainda assim, mesmo naquele lugar sagrado, Saul o persegue. Deus, porém, intervém. Os homens enviados por Saul são dominados pelo Espírito de Deus e começam a profetizar. O próprio rei, ao chegar, também é tomado por uma manifestação divina, mas isso não muda seu coração. A presença de Deus se manifesta, mas Saul não se arrepende. É um retrato claro de que não basta estar perto da unção, é preciso ter o coração quebrantado diante dela. Sem opções, Davi segue para Nob, onde procura o sacerdote Aimeleque. Lá, ele encontra um pequeno consolo, a espada de Golias, guardada como relíquia no tabernáculo. Aquela mesma arma que outrora pertencia ao gigante, agora repousava sob os cuidados dos sacerdotes. Davi a toma, não apenas como instrumento de defesa, mas como símbolo de sua história, uma lembrança de que o mesmo Deus que o ajudou no passado ainda está com ele no presente. Contudo, até mesmo esse momento de alívio traz consequências trágicas. Doeg, um edomita servo de Saul, testemunha a cena. Mais tarde, esse homem será responsável por uma das maiores tragédias do reinado de Saul, o massacre dos sacerdotes de Nob. Isso mostra que, em tempos de perseguição, até mesmo um simples ato de sobrevivência pode ter ecos de dor no futuro. Em meio a essa fuga desesperada, Davi reencontra seu melhor amigo, Jonatas, filho de Saul. A amizade entre eles é algo raro, puro, fiel. Mesmo sendo herdeiro do trono, Jonatas reconhece que Deus escolheu Davi. Em um momento carregado de emoção, os dois fazem uma aliança de lealdade eterna. Eles choram juntos, despedem-se e ali, no meio de uma campina, o filho do rei entrega simbolicamente o trono ao pastor fugitivo. Esse gesto não é apenas de amor, mas de fé. Jonatas entende que não se trata de política, mas de propósito. Quantas vezes você já foi surpreendido por alianças que florescem em meio à dor? Já teve alguém que, mesmo em meio ao caos, ficou ao seu lado, mesmo sabendo que isso lhe custaria algo? Na sequência, Davi comete um dos atos mais desconcertantes de sua fuga. Busca refúgio em Gate, terra dos filisteus, a mesma cidade de onde viera Golias. Imagine o peso disso, um guerreiro de Israel buscando abrigo entre os inimigos. Mas não é coragem o que Davi encontra ali, é desconfiança. Os líderes da cidade o reconhecem, sussurram sobre ele, lembram de suas vitórias em Israel. O que fazer quando até mesmo os inimigos temem você? Davi, então, toma uma atitude extrema. Finge estar louco, saliva pela barba, arranha as portas, age como insano. Ele escolhe parecer fraco para preservar sua vida. Essa cena, por mais estranha que pareça, carrega uma profundidade espiritual. Às vezes, para sobreviver,
é necessário se despir do orgulho. Quantas vezes você já precisou parecer fraco para continuar firme? Já teve que se humilhar em silêncio para preservar algo maior? E então vem um dos momentos mais simbólicos da jornada de Davi. Ele foge para a caverna de Adulão. Ali, sozinho, ferido, rejeitado, sem trono, sem lar, sem garantias. A caverna representa o fundo do poço. Mas é nesse lugar improvável que Deus começa a operar algo surpreendente. Homens começam a se aproximar. Não são guerreiros experientes, nem nobres respeitados. São desajustados, endividados, amargurados de espírito. Pessoas quebradas, esquecidas pela sociedade, encontrando no refúgio de Davi um lugar de esperança. Aos poucos, um exército começa a se formar. Não pela espada, mas pela liderança de um homem que, mesmo em dor, escolhe servir. Davi, sem trono, se torna capitão desses homens. A caverna vira escola. O deserto se torna sala de aula. E o fugitivo começa a ser moldado como líder, não pela força, mas pela dor. Você já teve momentos em que a solidão se transformou em oportunidade de crescimento? Já sentiu que o lugar que deveria ser seu fim acabou sendo o começo de algo novo? Na caverna, Davi começa a escrever salmos. Canções que nascem do quebrantamento, que brotam da alma ferida, mas esperançosa. Salmos que, milhares de anos depois, ainda tocam corações pelo mundo. Porque é na caverna que se forma o coração do verdadeiro adorador. Deus não forma reis em palácios, mas em cavernas. Não os molda nas festas do palácio, mas nas lágrimas da solidão. O trono ainda está distante. A perseguição ainda continua, mas algo dentro de Davi já está diferente. Ele começa a compreender que o propósito de Deus é maior que o sofrimento do momento. E talvez essa seja a maior lição desse capítulo. Não é no aplauso que se forma um líder, mas no silêncio do esconderijo. A unção permanece. E o deserto agora é o atalho para o trono. A caverna de Adulão, que começou como esconderijo de um fugitivo, transforma-se rapidamente em um campo de treinamento para líderes. Homens quebrados se reúnem ali, não por força, mas por identificação. Davi, mesmo ferido, lidera. Mesmo sem trono, governa corações. É o início do que futuramente será o exército mais fiel que Israel já conheceu. Eles não se juntaram a ele por status, mas por visão. Não viram uma coroa em sua cabeça, mas viram verdade em seus olhos. Esse tipo de liderança não se compra, se constrói na dor compartilhada. E é justamente nesse ambiente que Davi começa a carregar não apenas o peso da sua fuga, mas o peso de almas que agora olham para ele em busca de direção. A liderança do futuro rei começa com responsabilidade e renúncia, não com pompas ou aclamação. Mas o preço da unção continua a subir. Um dos momentos mais sombrios de sua jornada acontece por consequência de uma simples visita a Nob. Lembra-se de Doeg, o edomita que viu Davi com o sacerdote Aimeleque? Ele leva essa informação a Saul. O rei, tomado por fúria e cegueira espiritual, ordena algo impensável: o massacre de todos os sacerdotes da cidade. Nenhum soldado israelita se atreve a tocar nos homens de Deus, mas Doeg, sem temor, obedece. Mais de 80 sacerdotes são mortos naquele dia, além de mulheres, crianças e até animais. Uma chacina em nome da paranoia. Quando Davi recebe a notícia, seu coração se parte. Ele entende que, de forma indireta, foi sua presença em Nob que provocou aquele massacre. A dor da liderança aperta mais uma vez. Agora, além da própria fuga, carrega o luto de inocentes. Você já se sentiu responsável por algo que não causou intencionalmente? Já teve que lidar com a culpa silenciosa de ver alguém sofrer por estar perto de você? Mesmo diante dessa dor, Davi continua fugindo. A cada passo, Saul o persegue com mais intensidade.
O rei mobiliza tropas, vasculha desertos, busca informações. A obsessão de Saul ultrapassa os limites da razão. Ele já não age como um líder de Israel, mas como um caçador movido pela ira. Davi, por sua vez, começa a se destacar como alguém que, mesmo injustiçado, não perde o senso de justiça. Em diversas ocasiões, ele poderia revidar, poderia lutar, poderia até matar, mas ele escolhe esperar. Ele confia que a justiça de Deus é melhor que a dos homens. E é nesse cenário que um dos encontros mais impactantes acontece. Em En-Gedi, enquanto Saul entra em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos ali, o destino parece colocar a vida do rei nas mãos do perseguido. Os homens de Davi sussurram: "Este é o momento. Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos." Mas Davi se aproxima silenciosamente, corta apenas a ponta do manto de Saul e volta. Seu coração imediatamente se perturba. Ele se sente incomodado até mesmo por ter tocado nas vestes do ungido. E então, quando Saul sai da caverna, Davi o confronta, não com armas, mas com honra. Grita de longe, mostra o pedaço do manto e declara: "Poderia ter te matado, mas não o fiz. Eu não levantarei minha mão contra aquele que Deus ungiu." Esse momento é um divisor de águas, é o ápice do autocontrole, a demonstração mais pura de caráter. Davi prova que não quer o trono à força, que não é rebelde nem usurpador. Ele poderia vingar-se, mas prefere obedecer. E você? O que faria se tivesse o poder de se vingar de quem te persegue? Seria capaz de agir com misericórdia em vez de justiça própria? A atitude de Davi quebra Saul, ainda que momentaneamente. O rei, emocionado, reconhece a justiça de seu inimigo. Chora e declara: "Tu és mais justo do que eu. Sei que serás rei." Mas mesmo essa confissão não muda sua trajetória. O coração de Saul está tão tomado pela escuridão que, após um breve arrependimento, volta a perseguir Davi. A verdade é que Saul já não luta contra um homem, luta contra a vontade de Deus, e ninguém vence uma guerra contra o Senhor. Davi, por sua vez, retorna para o deserto. A ameaça continua, a espera se prolonga, mas algo profundo se estabelece em sua alma. Ele sabe que Deus está no controle. Não é o momento de tomar o trono, é o momento de moldar o coração. Quantas vezes você já se viu tentado a apressar os planos de Deus? Já se perguntou se a demora é parte do processo de preparação? Enquanto a jornada se intensifica, Davi continua a atrair alianças. Jonatas, mais uma vez, o visita no deserto. Eles renovam sua aliança de fidelidade e fé. Jonatas reconhece mais uma vez que o trono de Israel está reservado para seu amigo. O contraste é impressionante. O filho do rei está ao lado do fugitivo, enquanto o próprio rei está caçando o ungido. Isso nos ensina que os verdadeiros amigos reconhecem o chamado de Deus, mesmo que isso custe seus próprios interesses. É nesse emaranhado de dor, perdas, luto e honra que Davi continua sua caminhada. A coroa ainda não chegou, a perseguição ainda não cessou, mas o coração de Davi está mais forte, mais maduro, mais parecido com o coração de Deus. O deserto está forjando, golpe por golpe, o homem que um dia será o maior rei da história de Israel. E a jornada ainda não acabou. As cavernas do deserto tornaram-se o santuário secreto do homem, segundo o coração de Deus. Ali, no frio da rocha e no silêncio da solidão, Davi aprendeu a ouvir a voz que realmente importa. Enquanto era rejeitado pelos homens, era acolhido por Deus. E das profundezas da dor nasceram palavras eternas. Foi nas noites escuras da caverna que Davi compôs salmos que atravessaram gerações. Canções que não foram escritas em palácios, nem em dias de festa, mas em lágrimas.
Salmos como o 34, o 57 e o 142 foram entoados nesses refúgios, onde os ecos da perseguição eram abafados pela certeza da presença divina. Davi não só fugia, ele adorava. Ele não apenas chorava, ele compunha. Ele não só era perseguido, ele liderava. E talvez essa seja uma das maiores lições da vida cristã. Deus não remove o deserto, ele transforma o deserto em escola. Você já viveu momentos assim, onde tudo parecia escuro, mas algo dentro de você se recusava a parar de adorar? Enquanto muitos veriam apenas um fugitivo, Deus via um adorador. E é essa intimidade que separa Davi de tantos outros personagens das Escrituras. Ele não buscava a coroa, ele buscava a presença. Mesmo com oportunidades de tomar o trono à força, escolhia esperar o tempo certo. Mesmo com motivos para se vingar, escolhia a misericórdia. Mesmo tendo todas as razões para questionar, escolhia confiar. Isso é o que define os verdadeiros líderes, não o tamanho de sua influência, mas a profundidade de sua obediência. Davi transformou cavernas em altares, transformou feridas em versos, transformou a perseguição em oração. E é por isso que até hoje, milhares de anos depois, seus salmos ainda são lidos, cantados, vividos. Você já parou para pensar em quantos dos seus momentos de maior dor também foram os que mais te aproximaram de Deus? Mas a perseguição ainda não havia terminado. Saul, mesmo reconhecendo verbalmente que Davi era justo, ainda insistia em caçá-lo. Em outra ocasião, Davi poupa a vida do rei novamente. E novamente prova que seu coração está mais comprometido com o céu do que com o trono. Em contraste, vemos um homem afundando em paranoia, orgulho e rejeição, Saul. E outro sendo lapidado em caráter, fé e paciência, Davi. A história que começou com uma vitória contra um gigante, agora se desenrola com pequenas vitórias contra si mesmo. Vencer o orgulho, vencer a vontade de se vingar, vencer a pressa. Porque no final das contas, a maior batalha de um rei não é contra outros exércitos, é contra o próprio coração. E Davi está aprendendo a vencê-lo, passo a passo, lágrima por lágrima, salmo por salmo. No auge da perseguição, algo extraordinário acontece. Saul, mais uma vez, é confrontado pela honra de Davi. E mesmo sem mudar de atitude, é obrigado a reconhecer: tu és mais justo do que eu. Tu retribuíste bem, e eu te retribuí mal. Essa confissão pública não redime o rei, mas revela algo profundo. Até os inimigos reconhecem a integridade de quem é fiel a Deus. E essa é uma palavra para quem está sendo perseguido por fazer o que é certo. Nem sempre o injusto se arrepende, nem sempre o perseguidor muda, mas sua integridade permanece. Sua fidelidade tem valor diante do céu, e no tempo certo, Deus recompensa cada lágrima. Você consegue permanecer fiel mesmo quando ninguém vê? Mesmo quando tudo diz para você desistir? Mesmo quando parece que o palácio está cada vez mais distante? Chegamos ao fim desse capítulo, mas não ao fim da jornada. O trono ainda espera. A promessa ainda pulsa. Mas por enquanto a caverna ainda é o lugar de abrigo. Davi nos ensina que nem toda espera é castigo. Às vezes é preparação. Que nem toda perseguição é derrota. Às vezes é promoção. Deus forja reis em ambientes improváveis. A caverna foi a sala do trono onde Davi aprendeu a depender totalmente do Senhor. A perseguição não o destruiu, o refinou. O luto não o matou, o ensinou a liderar com compaixão. A espera não o paralisou, o preparou. Essa história é para você que está no meio do deserto e se pergunta se Deus ainda se lembra. Ele lembra. E mais, está te moldando, como moldou Davi. E no tempo certo a caverna se abrirá, e o trono será seu. Imagine ser ungido por Deus, vencer o maior inimigo do seu povo, e no dia seguinte ser caçado como um criminoso. Imagine cantar salmos em cavernas, formar alianças improváveis e fugir de quem deveria te proteger.
No capítulo de hoje, vimos que Deus usa até a perseguição para forjar um rei. Porque com ele cada lágrima tem propósito, cada fuga tem direção, cada perda tem lição. A história de Davi não é sobre glória imediata, é sobre processo. Não é sobre atalho, é sobre fidelidade. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes a vitória vem pelas mãos dos improváveis. O que importa não é o tamanho da sua arma, mas a grandeza do seu coração diante do trono de Deus. Quem confia no Senhor não precisa temer os gigantes, nem os desertos do caminho. Davi nos ensina que o caminho para o trono passa, muitas vezes, pela caverna. Mas quando Deus é o escultor, até a rocha se torna lar. No próximo capítulo, a perseguição chega ao fim, mas não sem dor. O trágico destino de Saul sela o fim de uma era marcada por desobediência, orgulho e queda. E Davi, aquele que fugiu, chorou, esperou e adorou, finalmente será chamado ao trono. Mas antes da glória, ele enfrentará mais uma prova: honrar seu inimigo, mesmo após a sua morte. No próximo capítulo, a morte de Saul e o trono de Davi. Prepare-se para testemunhar o fim do velho e o nascimento de um reinado legítimo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.